quiser, pode. Ô, gente, eu vou adiantar que minha voz tá muito feia hoje. Mas relevem. Tá tudo bem, eu só tô rouca. Voltamos com mais uma temporada. Sim. Se quiser, pode. Você pode rir, pode fofocar, pode fazer o que você quiser. Né? Porque aqui o que você quiser pode. E hoje... Eu amo isso. Hoje nós temos convidados mega especiais, porque Sim, a gente vai comemorar e homenagear, no estilo Se Quiser Pode, o Dia dos Professores. Sim. Hoje nós estamos aqui com a nossa produção, finalmente, na frente das câmeras, Fabiana Alves. Hoje ela tá estrelando hoje, amor. Ela tava sempre aqui, gente. Ela tá, só que ela não tá aqui na frente. Hoje a gente botou ela aqui, né? E a gente tá também com o Haroldo Felipe. Eu erro o sobrenome dele toda vez, gente, toda vez. E o famoso Tato, né, conhecido popularmente como Tato. E João também, pra quem estuda aqui na Escola de Comunicação, né, conhece ele como João. É um sósia. Ai, como vocês estão? Bem. Apesar de eu não conhecer o roteiro, deixar claro, eu não conheço o roteiro. Não vi o roteiro. Eu não vi o roteiro, não pôde corrigir. Então, assim, né? Se tiver errado. Bem mais nervosa. Segundou, né? Segundou. Tem que estar bem. Tem que estar bem, né? Estamos começando a semana. Isso é uma coisa interessante. Mas pra quem não tá ao vivo aí, quem tá acompanhando hoje, vai ter feriado na quarta, então a gente já tá empolgado. Semana de feriado. Verdade. Então a gente tá vivendo pelo feriado da quarta. A gente tá vivendo pelo feriado, aguardando este momento. Mas e hoje nós estamos aqui no episódio especial do Dia dos Professores, com os nossos professores, né? Então a gente tá... Quantos anos de profissão vocês têm? Docência no ensino superior, 10 anos. Nossa. Aí antes disso eu já dava aula de foto, né? Aí antes disso eu já dei também, umas aulas gente. perdidas na vida. Mas eu já, no ensino superior, 10 anos. Nossa, não sei. Eu também. 10 anos? Ah, bonitinho. Fiz 10 anos Você agora fez no faculdade começo aqui na Escola de Comunicação, né? Fiz em 2003, formei em 2006. Nossa, a Fabi não. Fabi Chique. de fora, né? Eu sou de fora, fiz na Unicentro, no Paraná. Ela vem Em pra cá, Guarapuava. aqui. Nossa, Frio. Nossa, aqui em Prudente a gente Parei nunca aqui. viu frio, né? Eu saí do frio, Prudente. Veio pra Prudente. Eu saí do frio congelante pra Prudente. Prudente Passar um quente. calor. 880. 8,80. Ou chove A granizo, Fabi. ou ferve igual fogo. Isso aqui não tem jeito. Agora eu só não sei por que nós dois, viu, Tato? Os nomes não foram cogitados mudar. Quando a gente cogitou, né? foi o que Na restou. reunião desse Foi. rolê, A gente tentou os outros, não deu certo. A gente foi vocês mesmo, né? Entendi. Acho que a gente nem hesitou quando Eu não pensou sei, eu não neles. sei se isso é bom ou se isso é ruim pra nós dois. Isso é ótimo. Vocês se estão sendo conhecem há lembrados quanto pra gente. tempo? Não sei, né, Fabi? 7 anos, que é o tempo que eu trabalho aqui. Tudo Desde bom? sempre. Você saiu da faculdade e já entrou pra trabalhar aqui? Não, eu saí em 2006 e a primeira vez que quando eu vim pra cá foi em 2010. Ah, que legal. A Pro entrou? 2015, aqui em 2015. Mas você 2015. trabalhou em várias agências aqui em Prudente, né? Várias, não sei. Trabalhei em algumas. Trabalhei em 3 agências aqui de Prudente. É diretor criativo? Eu entrei como estagiário de criação. Aham. E aí eu fui subindo, né? O pleno, o sênior. Tem níveis esses Tem trem. Que eu não níveis. sou de Níveis. criação, eu não sei. E esses virou trem. chefe. E hoje eu sou líder criativo. Então eu coordeno uma equipe de 12 pessoas, 12 criativos. Que legal. Dentre Você eles trabalha- designers e publicitários. E você trabalha aqui em Prudente ou não? Não, eu trabalho numa agência de São Paulo. Mas eu trabalho home office. Que legal. Né? Não é ponte aérea. Tipo, viaja todo dia. Todo aquela- dia. A Fabi trabalha aqui com a gente só aqui. Só dou aula. Graças a Deus. Só É, porque- Só dá aula em tudo Não, também. Ser professor é fácil, né, amor? Professora, você não trabalha? Eu só dou Adoro. aula. Não, e dá aula, mas dá aula em tudo também. Tudo você imaginar. Tem a aula da Fabi na gastronomia, tem aula da Fabi no design, tem aula da Eu Fabi. tava no design também, né? Dou aula no design. Ah, que legal. Mas gente. a minha parte é Só muito faculdade criativa, né? Então a parte de direção de arte, ela acaba se enquadrando em tanto no marketing também eu dou aula. Ah, que legal. Mas assim, no marketing é mais a parte estratégica. Mas o que eu gosto mesmo bastante, eu gosto das disciplinas que eu dou, eu gosto bastante, mas eu gosto da criatividade mesmo. Gosto do laboratório de MEC. Gosto, porque leva a gente sempre lá. E da sala de criação. E da sala de criação. Toda vez ele leva a gente lá. Já sabe. Eu já quis quebrar aquela sala de reunião. Mas pra fazer melhorias, calma. Ah, falei, ué. Tá, Não tem foi com a ideias, cabeça muitas da ideias, Mafer. muitas ideias. Foi com a cabeça da Mafer? Poderia. Ridículo. Né? Não A só. gente tem uma relação... A relação dos dois é ótima, Não chora, gente. Mafer. Eu não vou chorar. Uma vez eu chorei na aula dele, gente. Mentira. Sempre fiz chorar. Mentira. Sempre fiz chorar.
Aquelas. A Maria Tava tão Fernanda, desesperada. É que a faculdade deixa a gente tão pilhada. O professor vem, acaba comigo. Eu choro. Bacana Peguei que a você dica. acabou de estragar a brincadeira que a gente vai fazer. E você nem se tocou. Não, mas pode ser qualquer Você um. ia chorar? Mas eu não chorei só na aula dele. Ela continua estragando. Ah, enfim. Todo mundo viu isso. Mas Tá. a gente vai fazer uma coisa diferente, né? Isso, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, porque nós vamos brincar. Nós vamos brincar de 2 verdades e uma mentira. Então a gente vai pontuar 3 situações, né? Situações? 3 sim. situações. E os outros vai ter que adivinhar qual é a mentira. Quem começa? Já quem pô. Aquelas. Eu acho que a gente pode deixar para os O professores Tato começarem. começa, porque o Tato é o único convidado de verdade. É, vai, você começa. Convidado de verdade. Então tá bom, eu fui pego de surpresa, porque a Mafer não me passou a pauta. A Mafer, Vixe, olha, gente. A Mafer. Quero deixar claro aqui, tá, Ai. pras câmeras. Amiga, ele vai te registrado. atacar do início ao fim. Ele vai, mas ele me verdade, ama. Eu sei que você você me é ama. Dentro do lado você é um escuro do alvo. seu coração, você me ama. Eu vou- Profissionalismo, eu vou Mafers. começar, então. Aguenta. Será que é verdade isso? Nossa, tem uma entonação. Eu tô amando. Vai. Né? Vamos lá. A minha primeira verdade, ou talvez mentira, é... Aconteceu, gente, na faculdade há um tempo atrás. Vocês não conheciam porque já tem um tempo. Mas a rampa e lá na parte de trás tinha uma estrutura redonda de acrílico azul. Azul ou verde, Fabi? Eu não sou dessa época. Não, então faz muito tempo. É. Eu cheguei aqui, O acho que, que que no ano aconteceu, seguinte. gente? Deu a maior tempestade. Sabe, essas tempestades que quase não acontecem pro dente, mas teve essa tempestade. A gente tava todo mundo dentro da sala de aula. Tô imaginando a cena. E quando a gente tava dando aula, a gente ouvindo o que estava acontecendo ali, a tempestade começou a falhar a energia na faculdade inteira. E aí, Nossa, quando a gente imagina saiu essa para cena, que fora, desesperadora. quando a gente saiu para fora, tava todos os alunos e professores também estavam para fora. E aí, eu tenho até vídeo no celular, né, em algum momento, porque foi muito tempo, eu preciso pegar nos arquivos no iCloud lá. E aí começou a quebrar as coisas, sabe? Começou a parte de acrílico levantou, começou a voar mesmo o negócio. Todo mundo gritando, Gente, tô desesperado. chocada. Entendeu? Tava... Aham. Realmente o vento estava tão forte, até os vidros lá de fora começaram a se movimentar e a gente ficou desesperado, né? Porque quem estava na sala de aula não conseguia sair, porque teria que passar por ali. Gente, Então que dó. todo mundo ficou Aquelas. recuado nos corredores. E aí, depois de tudo isso, a gente foi embora, porque acabou a energia mesmo do bloco. A gente foi embora. E o pior disso é que acabou machucando o dedo de uma aluna. Decepou o dedo de uma aluna na época. Decepou? E houve os boatos de que ela tentou processar a faculdade, justamente pelo ocorrido. Entendi. Entendeu? Isso é... Cara, eu Tô não sei se eu chocada. tô, tipo assim, mais chocada com a história ou pensando que o que eu fiz não tá nem chega nem. Não tem nenhuma Entendeu? história, entendeu? Aquelas. Não, mas assim, a gente não fez tudo isso, então Ah, então tá tudo bem. é o Tato que tá Não, fora já do nível. Entendi. Eu fui brifado agora. Vamos lá, próximo então. A próxima é... Esse semestre eu tive uma crise de ansiedade em sala de aula. E aí, tipo, tava acontecendo a aula. E eu, assim, crise de ansiedade eu percebi que esse ano, desde janeiro, que eu tenho alguns acontecidos, assim, de crise de ansiedade. E aí geralmente é no começo da semana, porque eu acho que é onde a gente pilha mais, né? Talvez fica pensando sobre o que vai acontecer durante a semana. E aí eu cheguei para dar aula, e quando eu chego para dar aula, eu posso estar cansado que for. Mas quando eu começo a dar aula, eu já começo a falar, então meio que eu acordo, eu já me acelero. E aí eu comecei a perceber que eu não conseguia formular frase, que eu não conseguia falar, que eu não conseguia... Isso eu tô imaginando perfeitamente a cena. Que Se for mentira, eu já tô e imaginando aí- toda a cena na minha cabeça. Aquela. E aí, no final, eu até pedi desculpa para as alunas, porque eu falei, gente, eu tô com crise de ansiedade agora, eu não tô conseguindo explicar direito o conteúdo. Na próxima aula, eu faço um resumo, um apanhado geral do que seria esse conteúdo. De qualquer forma, eu vou deixar no aprender, enfim. E assim, para mim foi um pouco tenso, porque eu queria, né? Você tá ali no seu ofício, então você quer
dar o seu melhor, explicar o conteúdo, mas foi bem difícil, porque ao mesmo tempo que eu queria, a gente nunca sabe quando para, né? O certo é você parar, é você pedir licença, é você se retirar, tomar água, porque a crise de ansiedade não é uma coisa que a gente controla. Não é controlável, né? Então, eu passei por isso. E vamos lá para a próxima. Gente, ele se entregou, ele não tinha briefing nenhum e se entregou total, eu tô chocada. Ainda bem que você A brifou ele gente tinha agora. briefing, a gente não fez isso. Gente, uma verdade ou mentira, eu já fui demitida. Da faculdade. É sério. Aquelas. né? É sério, é sério. Já foi é sério. demitido. É sério. Ai, meu Deus do céu. Já E fui agora? demitido. E Fala, agora, é vamos mentira. começar as votações. O que você acha que é mentira? Eu não sei se é... Que é mentira? A gente tem que descobrir qual que dessas três aí que é a mentira. Ah, meu Deus, eu não sei, agora eu tô indo Fabi, em tem algum duas. palpite? A Fabi não pode, né? Não, eu poderia, mas é que assim, eu acho que é melhor elas começarem. Nossa senhora, agora eu tô muito em dúvida. Aquele negócio do acrílico, eu achei muita também, coisa. achei um Prudente pouco- não chove desse jeito. Quando chove, não tô... Eu acho que a primeira história é mentira. Eu não sei. Eu não acho... acreditei muito nesse lance do dedo da menina. Na parte do dedo ali que eu falei, O dedo Falei, da menina não é aí ficou possível. complicado, né? É verdade, todo mundo. Assim, ó, o que eu sei é que a história da chuva e do acrílico é verdade. Ah lá, tá vendo? Então fala, a produção tá falando que é também. verdade. Eu estava fazendo arquitetura e eu lembro de ouvir o barulho e todo mundo... A Elime Eu estava não entendi, estudando estrutura de aqui. acrílico onde? Na cobertura. Aquela Ah, cobertura da entendi. rampa e lá de trás era um acrílico arredondado, assim. Ah, Não tá, era um tá. acrílico, era tipo um polietileno, entendi, sabe? entendi. Então... Então, se esse é verdade, eu acho que a crise de ansiedade também é verdade. Porque quem que não surta, né? Quem, nos tempos atuais. Então você acha que ele foi demitido é mentira? Eu acho que ele foi demitido. Mentira. Tá. O meu palpite ainda vai na primeira. Eu ainda acho que a primeira é mentira. Você Alguma acha que a coisa ali primeira- não tá... Pode até ter tido a chuva e tal, mas eu acho que nem tudo é verdade na história. Eu não sei se ele foi demitido. Aquelas agora não em dúvida. Agora você me deixou em dúvida. Mas eu não sei. Eu como continuar. acompanho a Rayane, eu acho que a primeira tem muito detalhe pra ser verdade. Eu não sei. Agora eu tô em dúvida. Acho que eu vou na primeira. Porque eu não sei. Você foi demitido, você vai demitido. Ó, Ai, tô confusa. Vai na primeira, vai. Tá bom, chega. Vai na primeira. E aí, Tato, qual que é a mentira? A mentira é a primeira. Gente, a Mas- primeira é mentira só pelo detalhezinho do dedo. Eu falei, não é Porque, possível. Gente, foi tenebroso, o negócio foi muito feio. Mas por dentro nunca chove. Quando chove faz isso, né? Mas a gente via aquela estrutura levantar. É. E eu achei de verdade que os vidros iriam todos estourar, entendeu? Nossa, isso é puro vírus Então da foi faculdade, né? muito feio. A gente realmente ficou... A gente só não ficou tão apavorado porque no corredor das salas de aula não estava acontecendo muita coisa, entendeu? Tipo, a gente estava protegido ali. Mas ali onde tinha essas coberturas, gente, o negócio era tenebroso. Era Essa muito- parte eu até tava acreditando, né? Na hora que ele falou do dedo, que a menina tá tentando processar a faculdade. É isso aí, mas eu já falei... Esse daí que é o detalhe que Foi trouxe aquele a mentirinha. exagero, foi o detalhe que entregou a mentira, né? Aquele exagero, aquele a mais que... Isso. Exato. Pois bem, Fabi, agora. Eu... Ai, meu Deus. Minhas Só histórias, Fabi, assim, não é bom igual o Tato. Não, a Eu vou gente ser não mais é tão elaborado, simplista, não. mais O direta, meu também tá? não tá bom, não. Característica da Fabi, aquelas. Curta e grossa. O meu também não tá tão bom assim, não, gente. Não, nem os meus. Ó, o Misericórdia. primeiro aconteceu há um tempo atrás, já foi aqui na Unoeste. Eu estava dando vista de prova para uma turma, entreguei as provas, de repente um aluno se levantou, começou a dar de dedo na minha cara, gritando comigo que eu não podia dar uma prova daquela difícil, naquele nível de dificuldade, porque eu era toda sorrisinho. E uma pessoa que ficava sorrindo que nem eu não podia dar uma prova tão difícil quanto aquela. Eu acredito. Eu também. Eu também acredito. Não acredito. Mas eu não sei, né? Vamos ver o restante. Não Né? você que fez isso? Desculpa. Pode. Será que foi a Mafer? Foi a Mafer. Não, a Mafer Não, a chora. Mafer não foi, porque quando eu dei fotografia pra ela, essa Ela chorou. foi online. Ah, então... A Rai foi online. A Rai só é minha aluna porque ela tá no jornalismo, a verdade publicidade. É que as provas da Fabi são difíceis porque são, viu? Então. Deixa aí no ar. Né? Aquelas. Como se eu soubesse a resposta. A outra é que todo mundo sabe que eu não tomo muito café. Muito, muito, muito café. Todo mundo já me viu. Bem verdade, aquela. Todo mundo já me viu equilibrando data show,
jornal, café, mochila, bolsa e o que for. Uma vez eu precisei cancelar uma aula porque eu tomei um banho de café. Eu acredito também. Eu imagino a Fabi, tipo, eu viro a Rainha das Trevas, ela puxa um balde assim. De café e pá! É verdade. Essa também. Maravilhoso, essa é uma fazendo toda nossa. a cena lá na Eu casa super dela. acredito nessa também. É isso. Porque, né, Eu todo acredito. mundo, Eu assim, acredito, gente. Quem me conhece sabe que eu brinco que eu tomo café desde a mamadeira, né? Então, nesses malabarismos, eu me banhei. Eu me entendi. banhei e precisei cancelar uma aula por conta de um banho de café. Ai, tá muito verdadeiro isso. Eu tô confusa, vai. Tá. Aquelas. A terceira, eu perguntei assim, já que era relacionada à docência, época de faculdade, eu precisava ter uma história assim pra dar uma enganada, né, Tato? Então. Ou não. Ou não. Ó, já é uma ou pegadinha essa não, introdução aí, ó. né? Pode ser que seja uma pegadinha. Eu tô confusa. Todo mundo sabe. Eu brinco quando eu começo a dar aula que vocês precisam saber o público que vocês estão falando. Sim. Né? Eu sempre falo, ó, vocês precisam saber o público que vocês estão falando, Sim. e eu sou assim. Né? Eu sempre fui nerd, dedicado, não atrasava, lá. Sempre falo isso também, né? Nunca Tá meio neguei, errado, então, hein? nunca neguei essa história. E eu já fiquei na faculdade até as 4 horas da manhã fechando o jornal laboratório. Essa eu também acredito. Agora eu sei fiquei Agora tá qual é. confuso. Eu sei qual é. Calma. Qual? Calma. Tá, Eu já acho que ela já ficou, mas eu não sei se é 4 horas da manhã. Eu acredito nos 4 horas da manhã. Eu também acredito. Mas Pra na mim... faculdade. Você tá querendo me calar? Não, pode falar. Desculpa, vai. Esses dois estão numa relação de amor e ódio que a gente vai ficar Eu muito gosto muito secundária. do Tato, Eu vou mas eu começar tenho também, vontade de vamos. pegar- Tá bom, vamos começar entrar assim, nessa. eu já também. Publicidade contra jornalismo. Adorei. Não pode promover isso, velho. Ó, eu acho que o da Fabi, a mentira é o 2, porque ela provavelmente deve ter acontecido isso do café, mas não a ponto de cancelar. Ela pode ter chegado um pouco atrasada, mas não de cancelar. Eu também acho que ela não cancelaria a aula. Por que eu não cancelaria a aula? Porque eu sou a Porque nerd, você é né? dedicada, exato. Pode até. Fabi, Ela tem até o sentimento de será, mas ela não cancela. ela vem toda Porque eu já banhada tentei no café. convencer ela de Toda banhada- cancelar e toda não banhada deu no café. certo. Então. Toda sexta-feira a sua sentido. turma tenta A me gente tenta convencer a convencer ela de cancelar a cancelar e não deu aula. certo. Toda sexta-feira é. Então, eu acredito que tenha acontecido banho de café também, mas eu não acho que ela cancelaria a aula. O banho de café achei ótimo. É que parece as uma aulas banheira, que eu né? tive com a Fabi foram online. Então eu não tenho essa experiência de atraso e nem de vida na faculdade. Mas eu acredito também por esse Nossa, fato de. uma feira a gente precisa resolver isso. Tixa, eu preciso dar uma aula pra Não. uma feira. Não. Passa, coloca a grade Oi. da publicidade. DB! Não, mas eu sou tão boazinha, eu sou tão sorridente. Aquelas. Olha só, tá vendo? Eu acho que o aluno não apontaria o dedo na cara da Fabi, porque ela é eu, sorridente. Eu acho que apontaria. Vocês não imaginam o que vocês são capazes. Foi você, então, né? Você acha que a primeira é mentira, então? Agora eu tenho dúvida entre as duas. Mas a segunda faz mais sentido, por essa questão do. Ai, não cancelar a aula. Acho que a Fabi não cancelaria também. Ela é muito certinha, gente. Segunda também? É. Tá. Nossa, tua opinião. Ai, foi no detalhe também, foi no cancelar a aula. Vocês acertaram? Foi. Ah, Mas a verdade é que eu tomei um banhão de café total. Eu tomei um banho de café. Tava quente. Tava quente, Meu Deus. copo mas você deu cheio. o copo inteiro? Sim, esses copos de café, Descartáveis. eu carregando da tachou essas coisas, eu virei. Só que, obviamente, eu não cancelei a aula. Eu entrei em sala toda cheia de café. Falei, gente, façam um trabalho. Fui em casa, tomei banho, me troquei e voltei pra Voltou ainda? Ela não Sim, porque cancelaria. sou Você é muito eu, guerreiro, entendeu? né? Sou eu não Professor é consigo. muito guerreiro. Entendeu? Eu podia realmente ter Tô queimado pleiteando aqui coisa pro assim, Ticho não, eu fui o aumento pra Fabi. pleitei o meu aumento. Ela não cancelaria a aula, gente. Eu não cancelaria a aula. Ela é muito, como é que fala? Pontual pras coisas, eu acho muito certinho também. Professora... Vai tu. Ai, meu Deus, eu agora. Ai, esse é muito bom. Não, teve uma vez que eu tava numa aula de um professor e aí meu telefone tocou e eu tive que sair da aula pra atender minha sogra no telefone. Aí teve outra vez que eu tava lá, né, no Twitter, uma terra sem lei, e eu xinguei um professor no Twitter. Era você. Mas vai que era, né? Não sei. E teve uma outra vez que eu cheguei atrasada na aula, né? Porque eu tava beijando meu atual namorado. Vocês Tem tava palpite? ficando na época. Tava ficando. A gente não tava, né? Hoje é meu atual namorado, mas na época a gente tava ficando. Qual que é o segundo mesmo? Já sei qual é a mentira. Se eu já xinguei algum professor no Twitter.
E o professor viu? Deu alguma história? Repercutiu? Ah, foi bem, né? Os amigos de sala todos viram. E teve várias pessoas que compartilharam, Meu retweetaram. Twitter é oculto também, ninguém vê. É, o meu é as coisas. oculto É também. porque o meu é fechado também, então só algumas pessoas. Eu, Só quem eu já queria tenho meu que palpite. Twitter é pra mentir, é pra meter o pau, né, gente? É, o Twitter é uma Não tela pode sem ficar lei, né, aberto. inclusive. Eu Eu gosto não do tenho, Twitter eu não porque é uma tenho. terra sem lei. Eu não Não, eu não tenho. Eu fui lá. Tem. Tato, aquelas. E o que Pode vocês falar, acham? Olha, eu acho que atrasar, assim, por alguns motivos nesse sentido, todo mundo já deu uma atrasadinha, vai. Nesse sentido? É, eu tenho umas histórias, pensando agora, eu tenho umas histórias, assim, não minhas, mas eu já contei aqui de eu ir na igreja, encontrar algumas coisas. Ah, sim. Já é Essa interessante. coisa de sala de... Agora que eu tô lembrando, eu não lembrei antes, né? Assim, eu já tive aluno jogando na minha aula, joguinho, de eu colocar a mão no ombro dele e ele continuar jogando. A sala inteira começou a rir, ele continuou jogando. Eu tenho ótimas histórias, é que eu não lembrei na hora certa. Mas essa eu acho que... Não sei. O que você acha, Tato? Eu não sei se a Mafer xingaria no Twitter. Ah, não, mas Não, apesar que, assim, xingaria. sair da sala pra atender a sogra É, eu acho que é. é pesado, né? Eu acho que a mentira é do Twitter. Porque a Maria Fernanda não twitta. Ela tem de enfeite. Eu não sei pra que tem, gente. É, eu não conheço muito Então. a Feira, assim, pra saber se ela tem tweet, se é Twitter, se ela twitta. Ela tem de enfeite, ela aparece uma vez no mês. Então eu acho que isso é mentira. O que é o xingar no Twitter pra você? Você usou um palavrão ou você só falou, ai, tô cansada da Fabi? Não, eu usei palavrões. Porque Xingou? a pessoa- Ah, então é essa mentira mesmo. A Mafer não ia escrever palavrão, eu acho. É, eu acho que é essa também. Fala pra ele, agora eu não tenho opinião. Perdeu o time. Perdeu o não time. tem opinião. Perdeu o time, gente. Perdeu o time. Não tem Qual que era a mentira, Mafer? mentira. Conte-nos. Eu já xinguei no Twitter. Xingou no Eu Twitter. xinguei o professor no Twitter. Não, ela nenhum. não vai xingar. Porque eu falei assim, Não, mas eu já atendi minha sogra. um desabafo, Já sim. atendi minha sogra no meio da aula do Isso é o Pampulha. que mais me deixa surpresa. Ela me ligou e eu atendi ela no meio da aula. E... Aí vocês nem perguntaram, né, se eu fui realmente demitida. Você foi realmente demitida? Foi, ué, a mentira dele era outra. A Essa mentira tem era que ser outra. verdade, senão ele Eu tá... fui demitida, gente. Você foi demitido por quê? Aquelas. Conta a história completa. Você já começou, agora termina. Não, na verdade, porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 2010. Eu até contei, falando um pouquinho sobre a minha história, já dava, porque eu falei que são 10 anos. Se eu entrei em 2010, não bate a conta. Ah, mas aí... 2010, Nem parei pra fazer 2010, 2022, 10 anos. Então eu entrei na verdade, no final de 2010, pra cobrir um professor que ia viajar, que Como ia pra professor fora. substituto, então. Na verdade, não era como substituto, era como professor. E aí, o professor... Parece que não deu certo do professor fazer o que ele tinha que fazer. Acho que ele ia para fora do país. E aí, eu... No final do semestre, na época, o coordenador, que não era o Tish, que é o atual, e nem a Larissa e a Carol, que era anterior a ele, simplesmente me desligou. Tipo, obrigado pelo seu serviço. Um beijo, tchau. Mas depois de 2 anos aí, 2011 e 2012, eu fui convidado pela Larissa e pela Carol, né, pra voltar. Eu fiquei muito feliz. Que bom. Eu E achei está aqui até hoje. Está aqui até hoje. Mas eu já atendi minha sogra no meio da aula do Pandora, inclusive. Foi uma sexta-feira. Essa foi a que me chocou. E eu já cheguei atrasado porque eu tava Vai beijando que meu eu tô atual namorado. curioso Isso aí, pelas suas Já. histórias. Foi na aula do Tish ainda, Quem nunca inclusive. deu uma atrasadinha, né? Cheguei na aula do Tish ainda atrasada. Mas eu cheguei, tipo, meia hora atrasada. Foi Os meus bastante. são tipo... Os meus são bem simples também, vamos lá. Eu já matei aula pra ir comer pastel. Ah, que susto, você Aula falou. de sexta-feira, provavelmente. Era o único dia que tinha pra ir com o grupão todo. Eu falei, tá bom, a gente faça esse sacrifício. Claro. Já matei aula porque eu não gostava do professor. Não tava aguentando mais olhar pra cara do professor. Não aguentava mais ouvir ele falando. Isso faltei. aqui na faculdade, Rayane. É possível, cara. É possível. E já matei aula pra ir dormir na sala de descanso. Tem uma sala de Lá descanso do que eles piso são 1. dois. Olha, matar a aula pra ir dormir é possível. Isso é possível? Eu acho possível. Ai. Você não acha possível? Mas pra dormir, gente, matar aula pra dormir... É porque, assim, a Rai mora longe. Então ela não ia então, conseguir matar a aula e ir embora. Onde você mora? Floresta do Sul. Onde Sabe fica? nem onde fica. É Distrito de Prudente. Sabe lá? Pra frente. É. Entendi. É uma parte de Prudente que ninguém conhece. Agora matou a Eu aula. conheço agora. Você conhece agora? Eu conheço. Meu namorado manda um Montalvão, né? É, o namorado dela é meu primo. É, primo da Rai. Ah, é? Vocês são parente. Agora matar a aula porque não gosta do professor. Eu aí acho que é essa que é mentira, porque você mataria pra dormir.
Você acha Qual que é a no primeiro primeira? matar aula pra pra tomar dormir? caldo de cana e comer pastel. Ah, matar pra comer é Nossa, fato. Não, Matar caldo pra de comer é cana, muito... Se tivesse uma banquinha de caldo de cana, Não, matar todo matar dia. pra aula. comer pastel também. Você tem touro no signo, no mapa astral? Não sei. Eu não sei essas coisas. Vamos estar fazendo. Vamos estar fazendo pra descobrir. O próximo episódio é o Tato Astrólogo. Você qual que você vai como mentira, você? Olha, Ai, eu vou acho que é pensar pelo bem da mentira. classe e vou achar que a Rai não matou a aula por causa do professor. Você acha que não? Eu acho que a Rai matou ela por causa do professor. Eu acho. Aí é possível também, E aí? né? Eu Tá acho difícil, é possível. Nossa, gente. Eu nunca matei aula porque eu não gostava de professor. Ó, acertaram. Mas vocês acertaram vocês três acertaram o meu também, então. Eu acho que todo mundo acertou A gente todo tá mundo. A gente não tá graças a sabendo Deus. mentir, eu acho. Exato. A gente vai fazer mais uma? Dá tempo de fazer mais uma, produção? 5 minutos? Oi? Ai, meu Deus. No ponto aí, ó. Calma. E aí, meu Fer, qual vai ser a próxima... Ai. Vamos fazer um café? Aquela produção que não aguenta, né? Pode ir por dicas. A gente dá dicas com calma, gente. É, então vamos Vamos pra dica. No off a gente faz o restante, que é bem legal. O que é AF? No off. Ah, entendi, ó. O que é a Restante, que é Fiquei um legal. pouco perdida agora. Que aconteceu? É, que a gente fez umas a mais, mas aí vai ficar no Não, e subconsciente do de que vocês. começa a falar, daí a gente lembra. Eu tô lembrando de umas histórias aqui. O dedo na cara do sorrisinho é só... Mas, ó, o que você falou, Só o básico. falou É só o básico. de aluno já teve, não foi no dia da aula, mas já teve um aluno que foi pra cima de mim, falando que quem era eu pra dar aquela nota pra ele. Porque ele era Nossa, você acha que eu tenho porque ele audácia era de um falar isso pra alguém? artista. Porque eu sou um artista. Você é um artista? O aluno O aluno falou. falou pra ele, falou, eu sou um artista, Eu sou um quem é você pra dar essa Ai, nota pra mim? gente. Aquela, né? Nesse caso, o pessoal da sala levantou para dar uma segurada Uma apartada nele, na assim. briga. Ele realmente levantou e veio para mim, assim. Aí, transtornado. obviamente, depois disso, Então foi tempo real. Eu queria real total. muito ver isso. Nossa, Não, e aí, não, e sabe o que é o pior? De ansiedade com isso. Não, mas eu queria Não. muito ver a reação da Fabi com ele. Não, e sabe o que é Acho o que ela pior? queria Porque relação, eu Não. sou sorrisinho porque eu sou sorrisinho, eu sou assim, jeitinho. é o meu jeito, eu sou... O pior é que quando eu entro em desespero, o que eu faço? Eu dou risada. Tá vendo? Ele debochou. Ele da estava cara me dele. ameaçando porque eu Ele tava sorrindo e eu comecei Você tinha debochado. Mas não era por mal, era por desespero, porque ele realmente levantou, era um homem adulto, né? Ele já Meu Deus, gente. era no curso de Tipo, sem- muito fotografia, sem então noção. já era uma pessoa mais velha, né? 17, 18 anos, já não... Opa, e aí eu tive uma crise de riso ainda no meio. Tirou uma cara dele. Aí você entende porque que a galera precisou dar uma segurada. A Fabi tava... você Mas- sabe quem é você, ela não tava debochando de você. Sinto muito. Não, Aquela. foi só desespero. Agora a gente vai pro nosso quadro de dicas, né? Dicas. Dicas. Tududum. Indicam Tem toda alguma uma vinheta. coisa, um perfil, um podcast, alguma coisa. Mas não fala concorrente, né? Mas, se você quiser. Não, concorrente não. Não, eu gosto de... Quando eu tô trabalhando, pensando mesmo, eu não gosto muito de ouvir nem música, porque eu gosto de me concentrar. Mas quando eu tô assim executando, também. fazendo direção de arte, onde eu já sei o que eu preciso fazer, eu gosto de ouvir ou música ou podcast. Então eu ouço muito Mano Brown, Que legal. porque traz alguns O debates. pod dele é maravilhoso. Porque tem muita coisa que eu não sei. É legal pra Então, aprender também, né? E tem coisas que, tipo, levanta pautas que a gente não faz parte, de repente, de um universo, sabe? E eu acho isso muito importante, a gente buscar esse conhecimento. Não é só na faculdade que a gente tem conhecimento. E eu tô ouvindo atualmente o RDM, que é sobre histórias macabras, né? E, gente, o legal não é que não é por si as histórias, mas são as curiosidades que traz. Que legal. Então ele fala por que numa época, o primeiro que eu vi, por que numa época vitoriana tinha muito infanticídio, sabe? E era Nossa. comum os bebês morrerem porque até os 3 anos era muito debilitado, então morreu, né? Não é o que a gente tem hoje, que um bebê morre até no ventre da mãe, existe uma comoção e um sentimento. Sim, Antigamente sim. não tinha. Então resgata umas coisas muito legais da história. Então eu indico aí pra vocês. Chique. RDM Podcast. RDM, República do Medo. República do Medo. Tem no Gostei Spotify? desse. Tem no Spotify? Tem no Spotify. Tem no Spotify. Vou na levada, então, dos podcasts. Eu vou indicar a Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki.
famoso pelo caso Evandro, tá? Que virou documentário, vídeo documentário, concorrendo ao Emmy, um monte de coisa, mas ouçam o podcast do caso Evandro, mas eu sugiro todo o Projeto Humanos. É que eu conheço o trabalho do Ivan de antes do caso Evandro. E eu lembrei porque o Tato falou de crime, coisa assim, né? E agora ele tá com os meninos de Altamira, que tá em ato, mas ouçam. Não só pelo crime, coisas assim, mas eu sempre sugiro que todo mundo, publicitários, jornalistas, marqueteiros, quem for, ouça, porque o trabalho de storytelling do Evandro é muito bom, sabe? Assim, a construção dele. Então, precisa ter um pouco de estômago, porque as histórias são pesadas. Já mudei de ideia. Mas, eu já estou avisando, porque às vezes eu peço pra galera escutar o primeiro episódio, eu falo, mas se você não for, fica tranquilo, não ouve. Mas para pensar realmente formatos, porque eu falo que a gente precisa do conteúdo, sim, mas a gente também precisa estar atento a como que esse conteúdo é embalado, como que ele é formatado para entregar. Às vezes ele é muito forte, né? E a maneira como entrega deixa ele mais sutil. Mais sutil, exato. Então eu sempre sugiro por pensar storytelling também. E aí, para dar uma levantada no astral, porque ninguém merece, eu vou sugerir o que eu sempre sugiro, que é aquele momento, vamos limpar a casa, vamos ser velhinhos, Já dar uma pensei, risada. eu também. Porque eu ia falar, se eu participar e não falar dele, vocês vão ficar me acusando, A tá? também. Mas então, eu sugiro aquele momento de relax, né? Pra dar aquela relaxada, dirigir dando uma risada gostosa, dar aquela faxinada na casa. Um milkshake chamado Wanda. Ela fala desse sempre. Eu não consigo mais não ouvir Wanda. É legal. É muito bom. E tem Eu tô no Spotify? chocada. Ele é exclusivo do Olha que Spotify legal. hoje em dia. Ele é de jornalismo de entretenimento, mas os caras falam de tudo, assim, de bobeiras do dia a dia. Então, ele é bem entretenimento. Mas eu gosto do formatinho dele também. É porque, assim, eu não consigo. A jornalista é mais forte do que eu. Então, eu ouço o conteúdo, mas eu também penso formato, essas coisas. Mas ele é aquele pra dar risada, assim. Mas, de vez em quando, entra umas coisas sérias lá no meio também. Mas não é pra isso que ele existe. Que bom, anotado. A minha dica da Mafer é muito diferente, não tem nada a ver. Não tem nada a Com ver as com esse dicas de negócio cult vocês. de podcast. Mas a gente A gente vai gosta indicar um perfil de um professor, muito. Em homenagem a eles, a gente vai indicar um perfil do professor. que é o @ tem foto aqui. Do De professor quem? Mancuso! Mancuso. A gente vai indicar esse perfil, é muito bom. Ele posta em vários lugares onde você não imagina que tem foto, mas lá tem. E Dá várias é dicas sobre interessante. isso, faz live. É legal que ele educa o olhar, né? É. Fotografia é olhar. A câmera que registra, mas é o olhar. Nossa, que profundo isso. Eu Eu gostei achei muito chique. disso. Nem a E gente ele ia nem pensar é o nisso, professor de E ele nem é fotografia. professor de fotografia. Ai, gente, o papo tá ótimo. Amei ter vocês aqui. Muito obrigada. Chama mais. Chama É mais. muito bom, a gente nem percebe a hora passar, tá todo mundo aqui falando pra gente que tá acabando o nosso tempo, mas a gente agradece muito por vocês terem a disponibilidade de vir aqui gravar com a gente. A gente ama falar sobre professor, sobre vida Mal, na né? faculdade, né? Com certeza. Mas não xinguem professores no Twitter. Aquelas. Mas muito obrigada. Falem os arrobas de vocês no Insta para as pessoas seguirem vocês. O meu, falves.cs. Não que vão encontrar muita coisa, mas está lá. O meu é Tato_Felipe. É, ele é o blogueirinha de Prudente. Sou nada, gente. Tô lá causando, tentando. Olha isso aqui. Tudo errado, linha gente, direta, quero imagens. O meu é @mariafertf. E o meu é @rai_pedroso16. Não esquece de seguir o perfil da comunicação, @comunicação no Oeste, o perfil da rádio, @radiolab no Oeste, e o perfil da TV, @TV Escola no Oeste, tá bom? E feliz dia dos professores, gente! Feliz dia dos professores! Pra todo mundo que assiste, os professores da Escola de Comunicação. Vocês são lindos, incríveis, maravilhosos. E é isso. Beijos. Um beijo. Até os E próximos até episódios. o próximo episódio. Tchau, gente.